Estamos de volta aqui com o canal CMG, né? O canal do Músico Gonçalense. E hoje estou tendo a honra de receber aqui no canal meu amigo Felipe Moura. Tamo junto, José. Que hoje está contando um pouquinho sobre a sua história, né? A sua trajetória no meio da música. Como eu tenho certeza que muitos sabem, né? Que ele é um batera muito requisitado aí. Fez e faz parte de muitos projetos aqui em São Gonçalo, Bateria do Reino e outras paradas aí também, que ele vai contar. Se eu falar agora não vai ter graça. E é isso aí, pessoal. Fica conosco. Isso aí, pessoal. Vamos começar pela sua história, né? Como que foi a sua entrada assim no meio da música? Entendeu? Como que você teve os primeiros contatos com a música? Assim? Bom, pessoal, prazer, Felipe Moura. Eu tive contato assim com a bateria, conhecendo assim meu instrumento, os dons, tudo mais que eu tinha dentro do meu coração assim. Foi até uma situação assim inusitada, engraçada, que quando eu era pequeno assim, minha mãe costumava ir na reunião das irmãs, corinho de fogo e tal, né? Aí tinha um caderninho de anotações, que era a anotação das reuniões, né? Anotações dos hinos, das coisas assim, né? Do que fazia a palavra lá. E naquele caderninho assim, enquanto tocava as músicas chamadas Corinhos de Fogo, eu pegava a caneta e ficava batendo no caderno. Então fazia daquilo uma espécie de percussão enquanto rolava os chamados Corinhos de Fogo, assim. E eu fui descobrindo, né, que eu gostava assim do instrumento percussivo, a bateria. E isso eu fui desenvolvendo aos poucos. Depois eu fui fazer aula quando eu já tinha 11 anos de idade. Aí o ministro de música aqui da época da minha igreja, o Wagner Araújo, que hoje é um músico bem assim, conhecido, ele até fez back vocal com a cantora Aline Barros. Ele chamou um amigo dele, o Daniel Batera, um ótimo também músico, e eu pude assim ter minhas aulas iniciais de bateria, bem do zero mesmo, onde aprendi algumas coisas, partitura e tudo mais, e tocando as primeiras coisas na igreja. Mas assim como toda a história, assim, a maioria das histórias que tem do músico, aquele baterista que é o mais tocado, que toca mais na igreja, né, digamos assim, o principal, e eu estava assim naquela fase de aprendizado, né, eu estava nessa fase assim. Então a minha história ela começou bem assim na infância, né, dos 18 anos até os 11 anos de idade, quando eu comecei a fazer a primeira aula de bateria. Show, de bola. Falando sobre, já começando a falar sobre aula de bateria, me fala um pouquinho, pessoal de casamento, sobre assim, quais foram os seus professores de música, se teve algum, ou se você buscou por conta própria, né? Você disse que teve um, né? Uhum. Quais foram outros professores que você teve de bateria? Sim, o primeiro, né, falei, foi o Daniel Batera, um rapaz bem assim conhecido. E depois eu tive aula com um rapaz chamado Douglas Moura, na PIB de Niterói. Teve um bom direcionamento também em relação ao instrumento. Eu tinha a faixa de 14 anos de idade nessa época. Aí quando eu fiz meu primeiro recital de bateria, toquei lá na PIB de Niterói lá, e o pessoal gostou assim bastante. Foi um momento marcante também na minha vida, né? E meados de final de 2015 para 2016, eu adolescente, de 15 para 16 anos, eu, através de indicação de um amigo meu que tocava aqui na minha igreja, Batista de Neves, eu comecei a fazer aulas com Wesley Silva nessa época, né? Então, meados nessa época aí, na adolescência, engraçado que até hoje a gente se vê assim, mas a gente está num outro momento na vida, mas a gente não perde o vínculo da amizade e dessa relação, né, construída no passado. Então, agradeço muito ao Wesley, né, por tudo, muitas coisas que eu sei hoje. E depois, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo pela minha própria parte, assim, estudando mesmo pessoalmente, criando um cronograma de estudos, exercícios, conversando com amigos. Eu acho que sempre você está conversando, trocando figurinhas, como a gente fala assim na gíria, isso faz a gente crescer. Então a gente, um ajudando o outro, né? Ninguém sabe de tudo, né? Isso é uma regra geral para a vida. E ao longo dessa caminhada aí, comecei a tocar com uma banda legal. Hoje a banda não está mais em atividade, a banda cristã, a banda gospel. E final de 2017, começo de 2017, meados do ano, assim,
eu comecei a fazer aula com o Claudinho Félix. Tive umas aulas com ele e foi um grande desenvolvimento também, uma indicação também que me colocaram. E lá também eu pude aprender bastante coisa assim, em relação a técnicas, né? Coisas que eu não tinha aprofundado tanto assim, né? Já sabia de algumas coisas, como eu peguei de bagagem com o Wesley e outros professores também, como eu citei aqui, mas aí eu pude também ter outras visões, né, do instrumento, como cada professor tem a sua característica, né? Não é assim, digamos assim, melhor ou pior. Cada pessoa tem a sua característica a passar, porque cada músico tem a sua própria identidade musical. Então faz com que a gente tenha aula com várias pessoas e conversar com várias pessoas e também ter um conteúdo com foco que a gente pega na internet em outros lugares. Isso faz com que a gente tenha uma boa bagagem e forme a nossa própria personalidade musical. Falando agora sobre influência, quais foram as suas influências lá no início? Você falou sobre professores e tal, mas qual foi as suas influências musicais e ainda são até o dia de hoje? Aqui nessa nossa região, ou no estado, pode ser fora do Brasil também. O que você tem como influência musical? Eu como garoto, assim, pré-adolescente, depois que eu comecei a fazer minhas aulas iniciais, eu via muito CD assim de igrejas, né, de louvores assim, né? Louvores Batista Nova Jerusalém, CD que eu ouvi bastante, né? A Pibes de Trindade também eu ouvia bastante, né? Então CDs assim de louvores de igreja eu comecei a ouvir, né? As ideias de bateria, conversando com um amigos meus que estavam mais assim desenvolvidos que eu na caminhada, e eu fui pegando assim essas referências, e ao longo da jornada, né, assim já pegando assim mais desenvoltura com a bateria, tendo mais conhecimento com o instrumento, aprimorando meus talentos, meus dons, né, e eu pude assim começar um projeto com uma banda que eu já tive no passado, a banda Mãos à Obra, a banda Mob, e a gente tocava um pop rock, né, cristão. E a gente tinha muitas influências em relação a esse estilo, né? E nessa época eu começava assim, eu ouvia bastante bandas de pop rock, né? Louvor também essa linha de pop rock, né? Worship, né? Que até hoje tem bastante sobre isso. Ouvia 4x1, ouvia Hillsong, né? Para poder, né? Conforme o estilo da banda, né? Tocar conforme o estilo da banda. E ao longo dessa trajetória, de tudo que eu já falei, os professores que eu toquei, comecei a desenvolver também assim a bateria para ritmos brasileiros, né? Ritmos brasileiros, samba, baião, né? Reggae, esses ritmos todos, ritmos de fora também. Hoje, atualmente, né? Assim, os ritmos que eu mais gosto de tocar, lógico que eu gosto de variar em todos eles, mas busco ter um foco na minha identidade musical, que é o rock, né? Pop rock, gosto muito. O soul music, a música black, gosto muito também, tá no sangue da gente. E o próprio, né, louvor congregacional, né? Essa linha do worship, né? Então são 3 estilos que eu rodeio bastante, mas os outros também, né? Eu toco, pratico no meu cronograma de estudos diário, mas em relação a esses 3 estilos eu tenho uma, digamos assim, uma inclinação maior, né? Em relação a isso de referências de estilo, né? Falando agora sobre influência, quais foram as suas influências lá no início? Você falou sobre professores e tal, mas qual foi as suas influências musicais e ainda são até o dia de hoje? Aqui nessa nossa região, ou no estado, pode ser fora do Brasil também. O que você tem como influência musical? Eu como garoto, assim, pré-adolescente, depois que eu comecei a fazer minhas aulas iniciais, eu via muito CD assim de igrejas, né, de louvores assim, né? Louvores Batista Nova Jerusalém, CD que eu ouvi bastante, né? A Pibes de Trindade também eu ouvia bastante, né? Então CDs assim de louvores de igreja eu comecei a ouvir, né? As ideias de bateria, conversando com um amigos meus que estavam mais assim desenvolvidos que eu na caminhada, e eu fui pegando assim essas referências, e ao longo da jornada, né, assim já pegando assim mais desenvoltura com a bateria, tendo mais conhecimento com o instrumento, aprimorando meus talentos, meus dons, né, e eu pude assim
começar um projeto com uma banda que eu já tive no passado, a banda Mãos à Obra, a banda Mob, e a gente tocava um pop rock, né, cristão. E a gente tinha muitas influências em relação a esse estilo, né. E nessa época eu começava assim, eu ouvia bastante banda de pop rock, né, louvor também de essa linha de pop rock, né, worship, né, que até hoje tem bastante sobre isso. Ouvia 4x1, ouvia Hillsong, né, para poder, né, conforme o estilo da banda, né, tocar conforme o estilo da banda. E ao longo dessa trajetória, de tudo que eu já falei, os professores que eu toquei, comecei a desenvolver também assim a bateria para ritmos brasileiros, né, ritmos brasileiros, samba, baião, né, reggae, esses ritmos todos, ritmos de fora também. Hoje, atualmente, né, assim, os ritmos que eu mais gosto de tocar, lógico que eu gosto de variar em todos eles, mas busco ter um foco na minha identidade musical, que é o rock, né, o pop rock, gosto muito, o soul music, a música black, gosto muito também, tá no sangue da gente, e o próprio, né, louvor congregacional, né, essa linha do worship, né. Então são 3 estilos que eu rodeio bastante, mas os outros também, né, eu toco, pratico no meu cronograma de estudos diário, mas em relação a esses 3 estilos eu tenho uma, digamos assim, uma inclinação maior, né, em relação a isso, de referências de estilo, né. E referências assim de músicos que eu gosto de ouvir, tanto no meio cristão quanto até alguns também no secular, instrumental. Bom, os meus professores eu escuto até hoje, eu escuto bastante o Wesley em seus trabalhos, também o Claudinho Félix, também acompanho bastante, algumas coisas na internet. Um baterista também que eu ouvia bastante na época, quando o grupo, né, estava assim, bastante evidente, era o André Matos, do Trazendo a Arca, eu ouvia bastante, pegava muita ideia dele, já fui no workshop dele também, tive a oportunidade de conhecê-lo no workshop. Então bem nessa linha, né? E outros bateras também, o Alexandre Posana, que é um baterista também muito conhecido também. Toca os estilos aí, bem versátil ele, né? Toca rock and roll, que eu gosto também de tocar. E músicos também de fora, né, internacionais, tem Dave Weck, um cara que curto bastante. Na videoaula dele, videocassete assim, poxa, aquela aula, videoaula voltando aos básicos. Aquela videoaula é sensacional, sabe? A gente dá uma renovada nos conhecimentos, né? E, bom, se eu ficar falando aqui tem várias coisas, tentando ser o mais específico possível, poder ter um foco, assim, poder falar, mas tem vários bateristas que a gente curte, né? Na área aqui, né, em São Gonçalo também, os meus amigos dos bateras do Reino, poxa, excelentes também. Então, tem diversas pessoas, sabe? Eu acho que não é somente a gente focar naqueles que, digamos assim, entre aspas, estão na mídia, né? Mas aqueles que estão do nosso lado, sabe? Acho que o relacionamento é algo assim, tem que ser do dia a dia, sabe? Algo natural. O relacionamento, ele faz a gente crescer, sabe? Isso tem que ser uma troca entre nós, né? Troca de informação, né? Exatamente. É bem gratificante mesmo, cresce muito. Você comentou sobre a banda que você fazia parte. Essa banda, você ainda tem esse projeto ainda? Ou você... Não, a banda Mob, ela encerrou seus trabalhos acho que foi em 2014, 2013, por volta desse tempo, a banda Mãos à Obra, né? Mob significa Mãos à Obra. A gente começou, era novinho, tinha adolescente, tinha 17 anos. A banda foi de 2007 até uns 2013, 2014, assim. E a gente atualmente só tem esse contato de amizade mesmo, né? Os amigos, a banda encerrou devido a projetos paralelos que cada um teve que seguir em sua vida. Então nós assim chegamos assim a um consenso, né? E a gente não continuou com os trabalhos da banda, mas a gente continua normalmente assim. Os meus amigos, poxa, tem que citá-los aqui que são maravilhosos: Guilherme Pupt, Pedro Tristão, Vini Faria, Vini Tristão, Matheus Cordeiro, né? Todos esses integrantes que participaram da banda, né? Rafa Santos, né? Alguns amigos meus, né, que passaram pela banda, Gabriel Santoro. Essa banda tem uma história, caramba, tentando aqui não esquecer de ninguém, meu Deus. Se eu esquecer aqui, bota na legenda aqui embaixo. Aqui. Botar.
Mas é referência, né? Amigos que me fizeram crescer, né? E se hoje eu estou aqui com os dons e talentos que eu tenho, foi graças a essa amizade. Isso é muito bom, cara. Mesmo nos enriquece, né? Quer dizer assim. E falando sobre o projeto, você fez parte de um projeto chamado Batalha do Reino, né? Que ali deu uma. Isso, a gente está. Tá de férias, né? Mas fora esse projeto Batalha do Reino, você tem algum outro trabalho que você está assim preparando para poder esse ano de 2019 colocar em prática aí, no meio musical, assim? Uhum. Isso, o Batalhas do Reino continua com o seu grupo, né? Começou algo pequeno e foi se expandindo para eventos, mas a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente troca ideias. E além dessa troca de ideias que tem com meus amigos desse grupo e outros amigos também, de outros grupos de bateria, tem uma banda também que já está em formação, né? Essa banda que estou desenvolvendo com um amigo meu e um amigo, o outro amigo também que entrou como vocalista, Daniel Lima e Gilberto Martins. A gente tem feito algumas composições e assim, o momento que a gente está na banda atualmente, a gente não está fazendo eventos, a gente está naquele processo de formando, sabe, organizando e fazendo composições, fazendo arranjos, fazendo algumas gravações também, né, em alguns estúdios. Então nós estamos fazendo nossas composições próprias. O estilo da banda é estilo new metal, né? Tem uma referência assim muito forte com aquela banda Fruto Sagrado, né? Uma banda bem conhecida também, a galera aqui de São Gonçalo. Boa, né, velho? Boa, isso. Outras bandas também seguem esse estilo também. E a gente busca fazer letras, a ideia da mensagem da letra, letras reflexivas, né? Essa proposta, né? Letras passam a mensagem espiritual e também reflexiva para a vida da pessoa, para todos os públicos, né? Para alcançar de uma forma, uma linguagem bem acessível. Sobre música, né? Trabalho, projeto e tal. Então nesse segmento de música, o que é música para você? O que ela representa na sua vida? Uma pergunta muito boa, talvez seja até uma pergunta, digamos, relativa para cada pessoa, mas a música é uma inspiração, é algo que foi criado, né, por Deus, o dono do universo, e é algo assim que toca no coração das pessoas, toca na emoção das pessoas, mexe com o espírito das pessoas, né? Com a razão também das pessoas, né? Então a música ela é uma ferramenta, né? Que o propósito inicial dela veio do Criador, veio de Deus, com o intuito assim de trazer sentido, né? Um sentido assim, digamos assim, mais não posso dizer a palavra, um enfeite, digamos assim, para a vida, algo assim, mais para a nossa alma, né? Poder alimentar a gente. Então a música ela representa isso, sabe? Ela representa, assim, particularmente minha vida, uma história, uma inspiração, nos momentos vagos, né? Eu não trato a música somente como um serviço, um trabalho, um protocolo, mas a música ela une pessoas. Então eu posso dizer assim, de forma geral, resumindo aqui, é uma ferramenta maravilhosa. Acho que a música é uma ferramenta maravilhosa para poder juntar pessoas e, assim, cada vez mais, né, fazer com que os mundos possam estar sempre em comunhão. Assim. Foi de bola. Cara, eu te fazer uma pergunta agora, que é uma parada que tá rolando muito aí no momento aí, que é chamado Gospel Shops. Entendeu? Eu, particularmente, onde eu vou, todo mundo tá tocando, e se você não toca, você não meio que tá fora daquela realidade ali, né? Você não se enquadra mais nos padrões de baterista do momento, né? Se você não toca em Gospel Shops. Assim, o que você tem como concepção disso? É uma onda bem legal, né? Que está no momento e vem lá na tradição lá dos Estados Unidos, de música que a gente acompanha, galera que a gente vê, o Danny Chambers, o Tony Royster e outros músicos assim. Eu acho que, tipo assim, são ferramentas que devem ser usadas sim. Eu acho que não entrando num consenso assim,
algo que tem que ser utilizado sempre no momento adequado, porque a música ela tem que ser preenchida, ela tem que ser contada uma história, né, na música, né? Tem que ter início, meio e fim, de forma coerente, né, com as suas dinâmicas. Então a música ela tem que cumprir o propósito verdadeiro dela, né? Então se eu jogar, digamos assim, de uma forma simbólica, se eu jogar para mim mesmo e não pelo time, eu vou estar fugindo do propósito verdadeiro da música. Então a música ela tem que caminhar segundo o seu verdadeiro propósito, fazendo com que a mensagem, tanto musical, que vai complementar a mensagem também da letra, né, da música, quando tem letra, quando só tem instrumental que passa algum sentimento para a alma, né? Então a semente lançada pela música tem que cumprir o seu verdadeiro propósito, né? Então vai muito do momento, a proposta, se é um workshop, pode demonstrar mais coisas, fazer algo para um público-alvo que quer aprender música. Agora, se é digamos assim, um culto na igreja, ou se é um evento, digamos, instrumental, uma praça, algum lugar assim, normal para todas as pessoas, não se tratando necessariamente de religião. Então a gente tem que pensar sempre conforme a proposta do momento, né? E fazer com que a semente da música cumpra o seu verdadeiro propósito. Pessoal, nós estamos já caminhando para o final da entrevista, mas eu tenho algumas perguntas ainda que eu queria fazer para você. Mas agora eu queria pedir você deixar uma dica pro pessoal de casa, entendeu? Assim, porque tem muita galera começando agora na música e, cara, às vezes encontra dificuldade, entendeu? De procurar referência, procurar material de estudo ou outras coisas que não tem a ver muito com a música, se sente assim meio que fraco, aí pensa em desistir, entendeu? Pensa em deixar tudo pra lá, deixar tudo de lado e tocar a vida em outra coisa. O que você tem como dica para poder deixar para essa pessoa? Pode ser uma palavra mesmo, né? Se quiser pregar, pode pregar. O tempo do vídeo não permite. Fica à vontade, a gente edita aí, entendeu? Deus. Você pode deixar o pessoal de casa aí como dica para poder a pessoa arrancar força de onde não tem e continuar os estudos. E uma outra dica também é de alguma coisa que você queira passar pro pessoal de casa estudar, velho. Fica à Legal, vontade hein? aí, fica à vontade. Que maneiro, hein? Entendeu? Bom, sempre permaneça firme nos seus propósitos, seus planos, seus sonhos, né? Independente de qualquer dificuldade que se tenha, mantenha o foco nos seus sonhos, busca sempre assim focar na qualidade do estudo, no tempo que você tem, né? Não necessariamente na quantidade de tempo que você tem por dia para estudar, a disponibilidade, porque nós sabemos que cada um tem as suas dificuldades do dia a dia. Uns já fazem seus estudos de faculdade, outras coisas, já tem o seu trabalho, uns já são casados, têm que sustentar a família. Isso varia de pessoa para pessoa, mas a chama do sonho, do plano, né, em nosso coração, que tem que estar também ligada, né, com os planos do Criador, do Senhor, tem que estar sempre sendo alimentada, nunca desista. Então mantenha sempre esse foco, né, e busca sempre fazer mesmo algo assim com organização, né? Busca sempre conversar com pessoas que têm uma certa experiência, para que você tenha um estudo focado, você saiba exatamente onde você deve começar e aonde deve continuar, né? E assim desenvolver-se, porque se nós pegarmos conteúdos aleatórios, a gente não vai ter um direcionamento. Então é importante a gente sempre estar absorvendo de pessoas que estão experientes na caminhada, amigos, né? Que vão estar nos direcionando aonde nós devemos ir. Então pessoas que nos motivam, não assim palavras que vão nos desanimar, falando que a gente já passou da idade, alguma coisa assim do gênero, ou que a nossa situação da vida não permite que a gente conquiste o nosso sonho, se desenvolva, a gente não tem a capacidade de fazer algo relacionado à música, outras áreas da vida também. Então busque sempre focar em coisas boas, se motivar bem em pessoas que vão estar te ajudando ao longo da trajetória. Busque sempre esse direcionamento e tenha foco e organização no tempo disponível que cada um tem. O que mais importante é a qualidade. Tudo, eu
recomendo, por exemplo, para os iniciantes que tem a baqueta, para demonstrar que nós aprendemos a pegar as pegadas, né, de baqueta. Tem a pegada match grip, pegada moderna. Nós usamos aqui o polegar e o indicador para fazer a posição da pinça, né, que é chamado apelido. Essa posição, a função de segurar a baqueta. E a mola, a movimentação dos 3 dedos aqui, que sobraram fechando a mão. Então, para você ter um controle da baqueta, você fazer esse exercício aqui, ó, devagarzinho, só sentindo mesmo o peso da baqueta, porque aqui o inicial, né, é você focar no movimento e não na velocidade, né, no toque do próprio instrumento. Então você mantém o foco em fazer o movimento correto e consequentemente você vai ter uma boa, assim, uma boa precisão nos toques, né, e a velocidade também vai vindo conforme a prática dos exercícios. E para quem já está assim intermediário, eu gosto muito, eu pratico bastante na minha rotina técnicas de mão, como a técnica de Muller, né, de você fazer diferenças entre toques fortes e fracos, né, você fazer movimento do pulso circular, você trabalhar bastante isso. E os pés, né, as técnicas de pivô, outras técnicas também que desenvolvem a resistência, a consistência nos pés. Então é muito importante você fazer lá um grupo de notas lá, falando um pouquinho de teoria musical aqui, né? Você fazer lá as divisões rítmicas, né? 2 colcheias, eu gosto de fazer bastante isso, 2 colcheias, tá, 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 tercinas, pá, 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 4 semicolcheias, pá, 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 pá. Tudo no compasso que a gente chama de compasso 4x4, né? O compasso mais comum, assim, que a gente vê na música. A gente pode variar para outras coisas aí. Se eu falar aqui, a gente vai abranger, vai se tornar uma videoaula, digamos assim. Então, sendo assim mais resumido aqui para poder passar tanto para os iniciantes quanto também os amigos intermediários. Então, esse conteúdo para passar e fica essa dica maravilhosa para a gente. Show de bola. Felipe, eu quero te agradecer por estar recebendo o canal aqui. Valeu. Pessoal, nós estamos aqui na Igreja Batista em Neves. Isso. Essa matéria aqui é da igreja, esse cenário aqui atrás aqui. É tudo no improviso, entendeu? Mas ficou legal. E Felipe agora vai deixar os seus contatos, entendeu? Para quem deseja estudar, pegar aula de bateria com ele ou contratar ele para tocar em algum evento e tal. Fica à vontade, velho. Divulga aí, entendeu? Os contatos. Sim, tem o YouTube, baterista Felipe Moura, tudo separadinho. Tem o Instagram, Felipe, o Felipe é com I, né? F-I-L-I-P-E, Felipe.Moura, drummer, né? Aquela palavra em inglês, né? Baterista, drummer, né? Então, divulgações assim, eu toco em eventos cristãos, gospels, e também alguns trabalhos instrumentais gosto de fazer também. E em relação assim a secular, ainda nunca tive assim digamos assim, a experiência, mas não tenho nada contra, desde que não venha assim digamos assim, corromper os princípios que a pessoa tem. Esse já tem uma certa particularidade, pode até se tornar um outro assunto, né? Cada um já tem uma particularidade, toca com fulano, ciclano, mas na minha própria particularidade eu busco manter assim um padrão que seja tanto profissional quanto também a manter a índole, né? Manter essa essência, os princípios também que eu tenho, né, espirituais. Tem um site básico, www.bateristafelipemoura.gindo, que é a extensão Gindo, com M de Maria, né, no meio, .com, bateristafelipemoura.gindo.com. Então tem essas formas aí de você encontrar o trabalho. Show. E como fazer uma oração para a gente finalizar aí? Ótimo, vamos orar. Vamos entregar ao Criador, independente da sua crença, vamos entregar esse momento e a sua vida também diante dele. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, aprendendo diversas experiências, seja com cada um em sua trajetória, independente da sua crença. Nós estamos aqui com um propósito que nos une, que é a música. Nós viemos aqui fazer com que vivamos em união através dessa ferramenta que o Senhor criou, colocou aqui nessa terra, que possamos cada vez mais crescer
como pessoas de índole, pessoas de caráter, independente de qualquer segmento, qualquer tribo, qualquer crença, que possamos sempre preservar a nossa essência naquilo que somos e fazer sempre o nosso serviço, o nosso trabalho, cumprindo o seu verdadeiro propósito, cada vez mais unindo as pessoas e espalhando o amor nesse mundo, cada vez mais e mais. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigadão, mano. Pessoal, até a próxima. E antes que eu me esqueça, eu queria agradecer ao Gustavo, que tem a papelaria GM na estrada de Guaxindipo. Ele está patrocinando esse canal. Valeu, pessoal. Valeu, galera.